Olá, meus alunos do primeiro ano, aqui é a professora Liliane e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês para esclarecer melhor sobre as questões propostas no PET 2 da semana 3. A partir das orientações aqui, eu creio que vocês terão mais facilidade para responder as questões. Então vamos lá. Na atividade 1, propõe a leitura aí de 2 fragmentos de texto. E esses fragmentos vão explorar ainda a questão das variações linguísticas no português brasileiro. São aí o posicionamento de alguns autores sobre esse tema que nós estamos estudando no momento. No fragmento 1, é um texto que foi proposto para um público-alvo específico, que é os professores, e fala sobre a questão do uso da língua portuguesa nas suas diferentes manifestações, tanto falada quanto escrita. E segundo o texto, essas duas manifestações do uso da língua, fala e escrita, elas são dicotômicas, ou seja, elas são bastante diferentes. Não podemos escrever do mesmo jeito que falamos. Há uma diferença muito grande entre fala e escrita. A fala é mais espontânea, ela é natural, e ela não exige regras e normas, ao contrário da escrita, que é mais complexa e é necessário um ensino rigoroso com relação às suas regras para que ela aconteça de forma aceitável. Já o fragmento 2 trata também sobre a questão das variedades linguísticas. Segundo o autor aí, as variedades linguísticas são estruturadas, Elas acontecem de acordo com as classes sociais, de acordo com o nível de escolaridade do falante, a região em que ele vive, enfim, sofre várias influências. E segundo o autor, eu até destaquei aqui, a língua padrão, por exemplo, que é uma das variedades linguísticas, de um idioma, ela é sempre a mais prestigiosa, porque ela vai atuar como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Ou seja, é ela que nós estamos sempre aprendendo e estudando. E por causa desse valor normativo que ela possui, advém aí a sua função coercitiva sobre as outras variedades, que são consideradas diferentes da norma padrão. Vamos então às questões. Na primeira questão, você vai avaliar entre as características próprias desse tipo de texto que foi colocado lá no fragmento 1, vocês vão observar a linguagem utilizada, levando-se em consideração para quem esse texto foi escrito, que o público-alvo aí são professores, e vocês vão tentar reconhecer quais marcas linguísticas esse texto apresenta. Dentre essas alternativas aí, qual marca linguística se destaca no texto do fragmento 1? O texto é marcado por uma linguagem regional, pela presença do léxico em determinada região do Brasil, ou seja, o léxico é o conjunto de palavras, é como se fosse um vocabulário próprio de uma determinada língua ou de uma determinada região. Vocês conseguiram perceber nesse texto algumas palavras e expressões típicas de uma determinada região do Brasil? Esse texto apresenta marcas linguísticas de cunho literário, pela conformidade com as normas da gramática. Ele é técnico, a gente pode confirmar isso por meio do uso de expressões próprias de textos científicos, ou seja, o texto possui algumas expressões científicas que muitas vezes não são conhecidas essas expressões pela maioria da população, ou só por um grupo específico. O texto é marcado por uma linguagem coloquial, por meio do registro de informalidade. Existem marcas de oralidade no texto? O texto apresenta uma característica de texto oral, e a gente pode perceber isso por meio do uso de expressões que são típicas da oralidade, ou seja, da língua falada. Então, vocês vão prestar atenção aí na linguagem utilizada no texto e concluir qual dessas alternativas você pode perceber que caracteriza a linguagem que foi utilizada no texto.
A próxima questão, vocês vão se reportar ao fragmento 2. De acordo com a leitura do fragmento 2, a que conclusão nós podemos chegar sobre o conceito de uma língua? O que é uma língua? Levando-se em consideração a colocação do autor do fragmento 2. Ok? Próxima questão propõe a leitura de um trecho de um texto que fala também sobre a questão das variações linguísticas. Eu destaquei aqui o que eu achei mais interessante, que vai ajudá-los a chegar à conclusão sobre qual é o ponto de vista que o autor defende em relação às variedades linguísticas. Nós já comentamos que variedades linguísticas é um grupo de manifestações de diferentes formas de uso da língua. E essas variedades acontecem em qualquer idioma, porque a língua não é estática, ela é dinâmica. Ela sofre várias influências sociais, regionais, enfim. E essas influências geralmente acontecem de falante para falante, de região para região, até mesmo com o passar do tempo, essa língua vai sofrendo diferentes transformações. E aí vocês vão concluir qual é o ponto de vista que o autor defende sobre as variedades linguísticas. Ele diz aqui nesse trecho que saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. O que é poliglota? Ser poliglota é saber, é você dominar várias línguas, vários idiomas. E ser poliglota em sua própria língua é você conhecer os diferentes falares que existem dentro dessa língua. É você saber usar em cada situação uma linguagem que está de acordo com aquela situação comunicativa. Então, para cada situação comunicativa, devemos usar uma linguagem distinta. É por isso que o autor diz que nós devemos ser poliglotas na nossa própria língua. Para cada situação, um tipo de linguagem. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Então, a partir dessas afirmações, a que conclusões podemos chegar sobre o ponto de vista defendido pelo autor? Vocês acham que ele é uma pessoa que respeita as variedades linguísticas, que aceita essas variedades como diferentes manifestações da língua, ou vocês acham que ele defende a norma padrão de forma enfática, que deve ser usada em toda e qualquer situação, que deve ser respeitada, valorizada e aprendida por todos os falantes de maneira obrigatória? Que conclusão nós podemos chegar de acordo com as afirmações do autor? Vocês vão elaborar a resposta a partir dessas orientações. Na número 3, tem aí uma charge, é uma questão que foi cobrada no Enem em 2009, na qual um repórter dirige uma pergunta a um autor, um escritor de livros. Por que o senhor publicou esse livro? Qual foi a sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever, e revisar e acrescentar e suprimir, reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever, enfim. Vocês observaram o seguinte: a presença de marcas de linguagem coloquial nessa tirinha e a presença também de linguagem padrão, o uso da norma. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio de que elemento? Cada alternativa apresenta aí um elemento que vai justificar o uso da norma padrão. Portanto, vocês vão marcar a alternativa em que há um exemplo do uso da língua de acordo com a norma padrão. Letra A. Do emprego do pronome demonstrativo esse em por que o senhor publicou esse livro? O pronome demonstrativo aí foi dito pelo repórter e o livro está próximo de quem fala, que é o repórter.
De acordo com a norma padrão, o pronome que deveria ser utilizado aí seria o pronome este, porque o objeto está próximo de quem fala. Letra B. Foi o emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrever-lo. Ele usou o pronome pessoal oblíquo lo após o verbo escrever. Aí vocês vão avaliar se isso aí está de acordo com a norma padrão ou não. C. O emprego do vocativo meu filho, que confere à fala distanciamento do interlocutor. Geralmente, quando a gente chama alguém de meu filho, a gente tenta uma maior aproximação, né, com o interlocutor e não um distanciamento. Da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. O conectivo aí é a conjunção e, que foi repetida na fala do escritor aí no último quadrinho. Será que isso aí seria um exemplo de uso da língua padrão? Então, a partir da leitura e da charge, vocês vão chegar à conclusão de qual alternativa está exemplificando aí o uso da língua portuguesa de acordo com a norma padrão. Então, eu finalizo por aqui as explicações com relação às atividades. Espero que tenha ajudado e que a partir de agora vocês terão mais autonomia para responder às atividades propostas aí na semana